Irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos felizes de mais uma vez estarmos juntos para mais uma vez cultuarmos ao Senhor, estarmos juntos em torno do nome de Jesus, para nos fortalecer pela palavra de Deus e de alguma forma, irmãos, permanecermos juntos como igreja, como família de Cristo. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, muito obrigada, Paizinho, por teu amor, por tua misericórdia. Ó Deus, obrigada pelo teu Filho Jesus Cristo, pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, obrigada pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Obrigada por tuas misericórdias que se renovam todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Paizinho, por tua bondade, por tua paciência. Obrigada, Deus, pelo privilégio de te conhecer, de te servir. Obrigada, Paizinho, por conhecer o teu amor, por te conhecer, Pai amado, do dia a dia, por conhecer, ó Deus, a Ti, pelo teu amor com cada um de nós. Obrigada, Deus. Obrigada por tua igreja, que nesse momento, Pai, está junta para te adorar, Senhor. Não apenas, ó Deus, nós como irmãos, mas a tua igreja na face da terra. Que mesmo nesse momento onde não podemos ainda, Deus, em muitas partes do mundo estarmos juntos presencialmente, mas sempre, ó Deus, procuramos uma forma de permanecermos juntos, Pai, para te adorar, Senhor, para levar a tua palavra. Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua igreja local, pela Igreja Batista da UR2, pela Igreja Batista Central de Iputinga, pela Igreja Batista Renovada de Pontezinha e por nossas congregações, Paizinho, aqui no 27 de novembro, ó Deus, em Terra-Mar, em Candeias e em Jardim Progresso. Muito obrigada, Paizinho. Abençoa o teu povo, Pai, que possamos continuar firmes e unidos no Senhor. Recebe, Deus, nesse momento nós te pedimos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Paizinho. Fala conosco através da tua palavra. Nesses momentos que nós vamos estar juntos, ó Deus, te adorando, que possamos, ó Deus, ser renovados e fortalecidos pela tua palavra, Pai. É assim que nós choramos, ó Deus, e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Me ajuda aí, Mido. Aqui. Obrigada, amada, por sua misericórdia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, antes de refletirmos na palavra de Deus, quero lembrar os irmãos que nesse momento estão enfrentando dificuldades. A igreja continua, irmãos, como sempre fazemos, ajudando os irmãos com cestas básicas, né, a questão da alimentação. E como nós podemos ajudar, nós continuamos fazendo. E queremos dizer que se você está precisando, venha para a igreja e aqui você vai ter ajuda. E se você está podendo ajudar, ajude também a obra de Deus. Quero lembrar os irmãos também das nossas contribuições, do sustento da obra de Deus, que você possa continuar firme no seu compromisso com a obra de Deus, na dedicação dos seus dízimos e das ofertas, irmãos, que é um compromisso de fé do povo de Deus. E que você possa continuar firme nesse propósito, fiel nas suas contribuições, em nome de Jesus, porque nós não paramos, irmãos, nós continuamos fazendo a obra de Deus e ela não pode parar e ela não vai parar, tá certo? Então, que nós possamos continuar firmes nesse propósito. Nós sempre temos divulgado nos grupos das igrejas como pode ser feito a sua contribuição, que nós possamos continuar fiéis ao Senhor. Amém? Queridos irmãos, a leitura que nós vamos fazer nessa noite é no livro de Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39.
É uma leitura muito conhecida nossa e é uma leitura tão bela, tão bonita, irmãos. E hoje eu quero refletir com os irmãos de uma forma bem prática, não demorada, né? No amor de Deus e nas características do amor de Deus. O pessoal estava cantando esse último hino e eu estava me lembrando de uma conversa que eu tive com uma jovem essa semana. E a conversa era sobre os estudos. E ela lançou para mim uma ideia bem interessante. Ela fez assim, era bom que pudesse, Nonato, botar um chip na pessoa e a gente adquirir o conhecimento, né? Pense, eu digo interessante realmente, né? Alguma forma de ser inserido mais rapidamente conhecimento em nós. É interessante. Mas aí eu disse ela o seguinte, mas veja, se fosse... eu digo um chip porque é o que vem de começo, assim, né? Mas, tipo, se a gente pudesse ter algum dispositivo inserido a nosso favor, que nos fosse dado e que a gente pudesse colocar em nós, de modo a nos oferecer conhecimento, eu acho que isso também poderia ser tirado de nós. Se nos foi dado, se foi inserido em nós, ele também pode ser tirado. Foi o que eu disse a ela. Se pudesse acontecer dessa forma, do mesmo modo que foi dado, poderia ser tirado. Por isso que não é possível dar conhecimento assim. O conhecimento ele tem que ser adquirido, buscado, adquirido. E assim ele não pode ser tirado da gente. Foi isso que eu disse àquela jovem. Adquira o conhecimento da forma que Deus planejou para ele ser adquirido. E assim ele nunca vai poder ser roubado. Ninguém vai poder tirar isso da gente. E quando o pessoal estava cantando esse último hino, Noites Traiçoeiras, eu me lembrei. O amor de Deus, ele é assim. Ele não pode ser tirado de nós. É o que esse texto vai dizer. O nosso amor por Deus, ele é falho. Ele fica sujeito muitas vezes às nossas emoções, mas o amor de Deus por nós, ele não pode ser roubado. E eu acredito que o nosso desafio é exatamente esse, irmãos. Cultivar esse amor de forma tão profunda, como a Bíblia sempre nos diz, para a gente se esconder em Cristo. Essa colocação em Cristo é muito interessante, porque tudo que for nosso, nós colocarmos em Cristo, ele não pode ser roubado, ele não pode ser movido, não é verdade? Então, que o nosso amor esteja nele, depositado nele. E quando eu falo no nosso amor, irmãos, é difícil até de expressar, não é? Porque quando a gente fala de amor, a gente pensa em amor pelos filhos, em amor pelos pais, em amor por maridos e esposas e irmãos, enfim. Mas o nosso amor, como eu ensinava porque tem coisas que as meninas vão crescendo, a gente nem fala mais com tanta frequência como falava. E eu dizia sempre para elas assim, quando alguém perguntar para você quem é que você mais ama, é para dizer que ama quem? Logo quando eu comecei a ensinar isso, ela dizia papai e mamãe. Eu disse, não. Quando perguntarem quem você mais ama, é para você dizer que primeiro você ama a Deus. Aí elas se espantaram as primeiras vezes. E é para amar a Deus mais do que a senhora e papai? Eu digo exatamente. É para amar a Deus primeiro do que mamãe e papai. Então, primeiro ama a Deus, depois você ama mamãe e papai. Porque assim vocês não vão me decepcionar. Se amarem a Deus antes de nós, se obedecerem a Deus, se dedicarem a Deus, é impossível que não amem seus pais da maneira que tem que ser amado. Então essa historinha de que meu filho é a razão da minha vida, meu marido é a razão da minha vida, minha esposa é a razão da minha vida, são pessoas importantes, mas o meu primeiro amor tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Esses irmãos são uma bênção, glória a Deus. Abençoa, Jesus, teu servo. Eu não resisto, é mais forte que eu. Não é, irmãos? Então, o nosso amor por Deus, ele tem que ser o primeiro. A Bíblia diz, em primeiro lugar, devemos buscar o quê? A quem? O reino de Deus.
O amor de Deus, a Deus, ele tem que ser o primeiro. E como é difícil, minha gente, fazer isso. Falando sério, aqui para nós é a torcida alvirrubra, né? É muito difícil. É muito difícil fazer isso por causa da nossa estrutura humana. Por causa dos filhos que a gente vê, por causa dos nossos pais que estão ali, vão ficando dependentes de nós a cada momento. Mas Deus, ele precisa ser o primeiro, porque se ele for o primeiro, se ele for o topo, tudo que vier dele vai poder ser feito com perfeição. Qualquer inversão disso vai dar errado, vai dar problema. Então, eu quero refletir um pouco com vocês hoje. Eu digo um pouco, porque a minha capacidade é apenas de refletir um pouquinho com vocês. Vocês já ouviram aquela expressão? Tem gente que diz assim, ai, eu não estou nem me aguentando hoje. Vocês já ouviram essa expressão? Pronto. Eu tenho entendido, cada ano que passa, mais essa expressão. Realmente, a gente precisa se esvaziar mais da gente, porque chega um ponto que a gente não vai se aguentar. Não vai se aguentar. A gente precisa se esvaziar de nós mesmos, da nossa natureza humana, para que Deus possa nos encher, para que assim a gente possa deixar ser amado por Deus, irmãos. E eu quero refletir um pouquinho com vocês. Vamos lá. Romanos 8, do verso 31 ao 39, diz assim: Que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas antes, por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É sobre esse amor, irmãos, que eu quero conversar um pouquinho com os irmãos nessa noite. Sobre o amor de Deus. E eu gostaria de destacar aqui algumas características do amor de Deus. Eu acredito que não dá para destacar todas, é impossível. Mas eu separei aqui 5 características e vou ser bem rápida em cada uma delas, deixando em cada uma delas alguns textos para os irmãos guardarem no coração de vocês. Por que destacar algumas características, irmãos? Porque nós nos lembramos de pessoas, por exemplo, com características. Eu olho para a Suzana, ela tem uma característica. Eu olho para Aguinaldo, ele tem suas características. Luciano tem a dele, Edmar tem a dele, né? Petrone tem a dele. E a gente já vai conhecendo, não é? As características dos irmãos. Nós precisamos conhecer as características do amor de Deus, porque elas estão presentes no nosso dia a dia. Às vezes você pode perguntar, como é que você sabe que o amor de Deus está sendo derramado na sua vida? Por exemplo, pelas características. Quando você chega para alguém e diz assim, meu irmão, Jesus te ama. Jesus te ama. Será que aquela pessoa que, por exemplo, está numa peleja medonha,
Não é verdade? Porque as lutas, irmãos, não começaram agora no tempo do coronavírus, não. Sempre teve luta, sempre teve crise, sempre teve confusão, sempre teve o dinheiro à frente de tudo, sempre teve medo, sempre teve os problemas psicológicos, sempre teve as ameaças diante de nós. Sempre teve e sempre vão ter. Sempre vão ter. Só não vão ter mais quando nós nos encontrarmos, Aguinaldo, igual você canta naquele hino, além do rio azul. As ruas são de ouro e de cristais, tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Essa é a minha... Bora cantar esse hino no final? Será que sai? Cantar esse hino no final? Além do rio azul, vamos ver, né? Vamos ver. Mas só quando nós partirmos deste mundo e nos encontrarmos com o nosso Jesus, aí não vai ter. Mas até lá essa é a nossa realidade. Até lá é isso que a gente tem para enfrentar. Mas junto a tudo isso que a gente tem para enfrentar, a gente tem o amor de Deus em nossa vida. Com a mesma intensidade que as lutas vêm, eu acredito que o amor de Deus também vem. O mesmo amor que nos arrancou das garras de Satanás é o mesmo amor que segura as nossas mãos dia após dia, irmãos. Por que é que nós estamos aqui finalmente? Por que é que a gente tem perseverado tanto em fazer a vontade de Deus, em ser testemunho para os filhos da gente? Por que é que a gente sofre tanto quando a gente erra? Por que é que a gente se angustia quando desobedece a Deus? Por causa do amor dele derramado em nossos corações. É por isso que a gente está aqui. É por isso. Será que as pessoas entendem quando a gente diz, meu irmão, Jesus te ama? Até para os nossos irmãos, porque a gente precisa ouvir isso. Não é porque a gente está aqui na igreja tocando, falando, auxiliando, que a gente não precisa ouvir, a gente não precisa saber que Deus nos ama. Eu estou aqui hoje dizendo para os irmãos, para os que estão aqui no templo, para cada um de vocês, Deus nos ama. E eu preciso dizer isso para mim todo dia, Deus me ama. E Ele não me ama como eu amo, Ele ama perfeitamente, constantemente. E Ele não está sujeito a mudanças nesse amor, ao contrário de nós. Não é verdade? Então, eu vou dar aqui algumas características. Quando você for dizer a alguém que Jesus o ama, e essa pessoa perguntar para você, mas como é que Jesus me ama? Minha vida está assim, assim, assada, aí você pode dar umas características para ele, para lhe ajudar. Primeiro, o amor de Deus, irmãos, ele é pessoal. É pessoal. Ele não é uma coisa geral. Deus ama a humanidade, está aí esse povo todinho. Não! Ele me ama. Ele conhece as minhas necessidades. Ele tem relacionamento comigo. Essa é uma característica. Eu botei ela como primeira porque ela é importantíssima. É tão bom quando alguém conversa olhando no olho da gente. Eu não sei vocês, mas eu tenho abuso do povo que fala com você olhando assim. Sim, menina, não sei o quê. E não olha para você. Não lhe dá atenção. E mulher, né? Eu acho que mulher isso é geral, hein, Nonato? Regra geral. Né? Então... esse olhar no olho, esse escutar, esse saber o teu nome, todos esses detalhes, tudo isso faz a diferença. O amor de Deus é pessoal, irmãos. Eu quero destacar uma leitura muito linda, apenas um verso, da parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15. Eu quero destacar só o versículo 20 que diz assim: a seguir, o filho pródigo levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele, o filho pródigo, ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Eu acho isso lindo. O cara pegou a herança dele todinha, torrou todinha, voltou, como a gente diz, com a mão na frente e outra atrás, e talvez a gente fizesse o quê? Fechasse com ele, só para dizer, mas rapaz, tá vendo, não disse a você que você ia se dar mal? Mas esse pai não fez isso. Quando ele viu o filho sujo, talvez magro, desfigurado, parecendo um mendigo, ele não pensou, agora eu vou dizer tudinho, esfregar tudinho na cara dele. Não, ele correu, abraçou, beijou e mandou preparar uma festa para aquele filho, porque era o seu filho. Deus é assim conosco. Ele nos trata como filho. Ele nos trata de forma individual. Não esqueça disso. Segundo lugar, outra característica do amor de Deus é que ele é eterno.
Ele sempre foi. Ele sempre vai ser. O amor de Deus sempre foi, sempre vai ser. Ele não pode ser destruído. Ele não pode ser roubado, como eu falei. Não pode ser roubado por circunstância nenhuma, irmãos. E o versículo que eu separei, que eu achei perfeito, é Efésios 2, do 4 ao 5, que diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Irmãos, o poder que nos ressuscitou da morte espiritual é o mesmo poder que nos dá energia em todos os aspectos da nossa vida. O amor de Deus, ele não pode ser destruído, ele não pode ser roubado. E isso tem que ser, irmãos, segurança para nós. Porque o que é que a gente tem medo hoje? Que roube o carro da gente, que roube a moto, que entre em casa, que leve as coisas, que roube o celular. Misericórdia. Se brincar, a gente tem mais medo que roube o celular do que outra coisa, o carro, o relógio, sei lá o que a gente tenha de valor para ser roubado. Fora a vida, é claro. Mas o que a gente quer? A gente quer segurança. A gente bota o seguro no carro, solta o cachorro na frente de casa, bota a cerca elétrica. Meu Deus do céu, aquela tribulação. Por quê? Porque nós queremos segurança. E a gente vai vivendo uma vida de medo, esquecendo que nós temos esse amor perfeito derramado em nossas vidas. Esse amor que é pessoal, esse amor que sabe o que eu preciso, esse amor que sabe as preocupações que estão só no meu pensamento. Esse amor é pessoal, esse amor é eterno, não pode ser destruído. Ele não tem prazo de validade, como muitos dos nossos relacionamentos. Esse amor, irmãos, ele é generoso. O que é generosidade? Se não dar a quem não precisa. O que é que tem em nós que Deus precisa? Diga aí. Não tem. O que é que há em nós que Deus precisa? No Salmo 24, versículo 1, tem uma expressão que diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e todos os que nele vivem. Se Deus é dono do mundo e de tudo que o mundo contém, de que é que Deus precisa? Por que Ele nos dá? Porque Ele é a perfeição da generosidade. A salvação foi nos dado sem nós precisarmos pagar o preço que era para a gente ter pago. Era para cada um de nós ter morrido naquela cruz, mas Jesus se entregou para morrer em nosso lugar, porque Ele é a perfeita generosidade, irmãos. Ele nos ama, porque Ele é a perfeita generosidade. Generosidade. Como eu li no versículo 32 de Romanos 8, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, será que Ele não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Uma das características do amor de Deus é que Ele é generoso, Ele não quer nada em troca, Deus apenas nos quer. Ele apenas nos quer, Ele não quer nada em troca, porque nós não temos nada para dar a Deus. Ao contrário do mundo que a gente vive. A gente vê hoje os filhos querendo alguma coisa, casais querendo alguma coisa, pessoas que têm relacionamento por trocas. O que é que eu posso lhe dar? O que é que você pode me dar? E quando nós não formos mais úteis? Quando nós não tivermos mais o que oferecer, quando nós não tivermos mais nem a nossa voz, nem a nossa saúde, nem a nossa força física, porque esse momento vai chegar. Vai chegar um momento em que o nosso trabalho não vai servir mais, a gente não vai ter mais saúde para dar, a gente não vai ter mais nada. O que vai sobrar? Se nós não tivermos pessoas que nos amem generosamente. Não é verdade? Porque é tão difícil hoje. Tão difícil hoje, tudo é uma troca, tudo é uma troca. E na igreja a gente tem que ser diferente, irmãos. Nós temos que nos amar com esse amor generoso. Nos amar porque Cristo nos amou. Nos amar com o mínimo dessa característica de generosidade.
Outra característica do amor de Deus é a misericórdia. Deus não é indiferente. Deus, Ele sofre conosco. Isaías 30:18, irmãos. Veja que versículo lindo. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vocês. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vocês. E por isso se levantará para se compadecer de vocês, porque o Senhor é um Deus de justiça. Bem-aventurado todos que nele esperam. Deus é misericórdia, irmãos. Deus, Ele escolhe sofrer as nossas dores. Ele se identifica com o nosso sofrimento. Na parábola que eu falei, por exemplo, do filho pródigo, você vai identificar em Lucas 15:20, o pai indo encontrar esse filho, ansioso para lhe abraçar, para lhe encontrar, para tê-lo em segurança em casa. E no versículo 30, você vai ver o irmão dizendo: esse teu filho foi embora, gastou a herança todinha com prostituta e lá vai tudo, e agora você dá uma festa para ele? Olha o contraste. Sabe o que é isso? O pai é o amor de Deus por nós, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente gasta a nossa herança com o que não é para gastar. Nós não estamos gastando o nosso amor com o que é para gastar. Nós não estamos sendo misericordiosos como é para ser. Não estamos sendo generosos como é para ser. Não estamos sendo pessoais com os outros como é para ser. A gente quer tudo isso para a vida da gente. A gente quer compromisso pessoal. A gente quer generosidade, a gente quer misericórdia, a gente quer constância nos relacionamentos, mas nós não somos assim. Não somos. Nós somos o irmão do filho pródigo. Porque se o pai tivesse morrido e aquele filho tivesse voltado para o seu irmão, ele ia voltar para a sarjeta. Porque é assim que o mundo nos trata. É assim que nós vamos ser tratados quando nos afastamos de Deus. E é assim que a gente trata. Eu trato assim, você trata assim. Quando nós não temos o amor de Deus na vida da gente, é assim que a gente trata o outro. E é por isso que a natureza humana da gente tem que estar o tempo todo sendo colocada debaixo dos nossos pés. Sendo o tempo todo colocada debaixo dos nossos pés. Tem que estar sendo sufocada o tempo todo, porque nós somos como o irmão do filho pródigo. Mas ainda bem que Deus é como o pai dele, chega primeiro. Ele vê primeiro. Quando o filho veio para casa, não foi o irmão que viu, foi o pai que viu. Deus é assim, Luciano, ele vê primeiro. Ele vê primeiro e corre, e abraça, e envolve, e diz: aqui você está seguro. Você não vai ser julgado por aqueles que não têm misericórdia. Você vai ser julgado por mim, que sou rico e que espero para ter misericórdia daqueles que confiam em mim. Esse é o Deus que eu acredito, irmãos. Esse é o Deus que eu tenho tentado compartilhar a cada dia com as minhas filhas, que são a minha congregação. O pastor Eliseu sempre perguntava: Jamara, cadê sua congregação? São as minhas filhas, né? A nossa família. E é isso, irmãos, é esse Deus, é esse amor que a gente tem que mostrar, viver. Porque a gente, infelizmente, a nossa eloquência talvez não vá convencer muita gente, não é verdade? Mas só que Deus diz que quem convence é o Espírito, é Ele que convence. A gente somos só a voz, né? Somos só aqueles que vão semear a semente. Por último, o amor de Deus é propósito. O amor de Deus, ele é propósito. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Amor de Deus é propósito. E eu sempre penso para a minha vida: meu Deus, muito obrigada porque eu sou crente hoje. Porque eu sei que quando chegar mais lá na frente, que eu não puder estar servindo para muita coisa, que eu não puder estar fazendo muita coisa, eu tenho um propósito de Deus na minha vida. Qual é o propósito? De eu conhecer Deus mais e mais, de eu levar a sua palavra, de eu amar quem precisa ser amado. Meus irmãos, o amor de Deus é propósito. Deus interviu na nossa história e mudou o nosso destino. Onde é que nós estaríamos agora se não fosse o amor de Deus?
Não é verdade? Somos alvo do propósito de Deus, que é a salvação das nossas almas. O propósito de Deus é esse que está em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Somos agentes do propósito de Deus, que é a salvação daqueles que creem. Vamos levar a mensagem. Enquanto tivermos oportunidade de falar, vamos falar. Enquanto tivermos a oportunidade de compartilhar, vamos compartilhar. Vamos lançar a semente e pedir a Deus que essa semente, ela caia no solo bom, protegido dos espinhos, dos pássaros, e seja aguada e cresça. Porque o crescimento quem dá, não é verdade? O Espírito Santo vai convencer e vai regar e vai fazer com que isso tenha crescimento. O amor de Deus precisa ser a nossa segurança. O amor de Deus, ele é a nossa esperança. E o amor de Deus, irmãos, é a nossa motivação. A gente precisa de motivação para viver. O que nos motiva? Não pode ser pessoas. A nossa motivação não pode ser nada menor que Deus. Ele é a motivação, Ele é a esperança, Ele é a segurança. Que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, não há segurança maior do que essa. Se Deus é por mim, quem é que vai inventar de ser contra? O versículo 32 de Romanos 8 diz assim, como eu já li, aquele que não poupou o seu próprio filho. Essa é a nossa esperança. Se Deus não poupou o seu próprio filho, Ele vai sempre cuidar de mim. Deus, Ele é a nossa esperança. Amém? Eu espero que nós possamos guardar essa palavra em nossos corações, irmãos. Lembrar que o amor de Deus é pessoal, é eterno, é generoso, é misericordioso. E o amor de Deus, ele tem propósito. A gente não está aqui dizendo, vai dar tudo certo, se preocupe não, Deus é amor, não. Deus é amor e tem características claras e expressas desse amor. Deus dá provas o tempo todo do seu amor por nós, que nós possamos continuar firmes e perseverantes no Senhor e desfrutando do seu amor a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Quero convidar a equipe de louvor, não sei qual é o hino que vão cantar. Vou deixar vocês à vontade para escolher.